Graça e paz, irmãos. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de nossos irmãos nesta manhã. A mensagem de hoje é a igreja local aos olhos do Senhor. É uma responsabilidade muito grande que nós temos aqui, e eu gostaria hoje de estar destacando algumas coisas importantes durante a mensagem que nós vamos refletir. E é importante isso, porque na verdade a igreja aqui está preparando-se para receber uma carta. E nós vamos analisar a carta que algumas igrejas receberam. E vamos analisar a carta que poderá ser escrita por Jesus Cristo à igreja Ibabã. Eu escolhi o capítulo 1 e 2 de Apocalipse, mas o versículo que nós vamos destacar aqui hoje, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, Apocalipse, capítulo 1 e versículo 4, que diz assim: João, as 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e das 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui nós temos o nosso irmão apóstolo João, e ele teve essa oportunidade de receber uma revelação de Jesus Cristo através do Espírito Santo, e nessa época as igrejas já estavam se espalhando por todos os lugares. E vamos ver o que Deus vai falar para essa igreja hoje, porque também ela tem para falar com a igreja de Babão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a tua palavra, Senhor, seja apresentada nesta manhã, e que a tua igreja possa entender a tua vontade e ouvir a sua voz, para que ela possa ter força, vigor em levar a palavra a todas as pessoas que querem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós te pedimos que a tua palavra vá e prospere no coração de cada um de nossos irmãos e daqueles que estão nos ouvindo também nessa manhã. Em nome de Jesus dizemos amém. Amém. Queridos irmãos, aqui nós temos João, que foi preso na ilha de Patmos, porque ele pregava o Evangelho, mas Deus já tinha preparado tudo, Deus já tinha realizado todas as coisas, e quando João estava lá, Jesus Cristo queria mandar uma mensagem para 7 igrejas, e ele escolheu 7 igrejas, e disse para João: escreve para essas 7 igrejas. E essas igrejas receberam a carta que o Espírito Santo revelou a João, e João escreveu essa carta. E nós temos aqui, já no conhecimento de todos, as 7 igrejas que receberam essa carta, e que naquele momento que elas receberam a carta, nós vamos notar 2 coisas importantes. Primeiro, nós vamos entender que Deus conhece a igreja local. E quando nós falamos igreja local, nós temos Cristo é a cabeça da igreja, de todas as igrejas, e tem a igreja local. A igreja, por exemplo, em Éfeso, era uma igreja local que estava na cidade de Éfeso, e a opinião aqui, o pensamento
Porque não, vamos entender uma coisa: Jesus Cristo está olhando para a sua igreja neste momento. Amém? Entendemos que Jesus Cristo está olhando para a igreja em Babã. Mas vamos notar aqui algumas particularidades que vêm para a igreja. E a primeira igreja é a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso, uma cidade próspera, uma cidade como se fosse São Paulo hoje, muito movimento, uma cidade que tinha muito comércio, né? Então, Jesus Cristo pediu para que João escrevesse para essa igreja, e João escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isso diz aquele que tem na sua mão direita 7 candeeiros e anda no meio dos 7 canos de sais de ouro. Eu sei as tuas obras. Começamos a pensar aqui, irmãos, as palavras que Jesus está dizendo através da carta de João. Ele conhece a igreja de Éfeso e ele está dizendo aqui: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podeis de forma nenhuma, João está falando aqui: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podeis sofrer os males, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu as desmentiste. Entendemos uma coisa aqui: tudo que acontece dentro de uma igreja está diante de Jesus Cristo, e Ele está participando com a igreja. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, porque Ele está dizendo para a igreja em Éfeso que Ele sabe o que a igreja faz. Ele conhece o trabalho da igreja, Ele conhece as obras da igreja, Ele conhece o que a igreja está passando, e Ele conhece o que a igreja está enfrentando. Então, quando nós falamos assim: olha, eu sou membro da igreja em Babã, isso quer dizer que Deus também vai falar com você, vai falar com essa igreja. Jesus Cristo está olhando diretamente para a igreja local, assim como Ele olhou para a igreja em Babã. Jesus Cristo está acompanhando todos os relatos que acontecem. O versículo 3, ele diz assim: e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não o negaste. Parece que Jesus está sentindo e demonstrando que a igreja é a porta-voz dele. A nossa responsabilidade é muito grande, e essa carta também, Jesus Cristo está revelando o que a igreja faz. Mas tem uma outra coisa interessante, versículo 4, que ele diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Como eu disse anteriormente, Jesus Cristo está acompanhando toda a atividade da igreja, toda a dificuldade da igreja, todo o sofrimento da igreja. E Ele não está dizendo e nem aconselhando para que você saia dessa situação. Ele está confirmando que nós temos que continuar e temos que estar preparados para as coisas que virão. E Ele está dizendo: tenho porém contra ti. Vamos analisar um pouquinho, nós vamos pensar: será que nessa carta que a igreja de Babã pode receber, tem
o primeiro amor. Todas as pessoas na igreja falam: olha, o primeiro amor, o primeiro amor é que a gente tinha muita força, muita dedicação, e agora não é somente isso. É o amor de manter a palavra do Senhor e de transmitir isso para as outras pessoas. Hoje, por exemplo, às 6 horas da manhã eu já estava acordado, e eu comecei a ouvir fogos, muitos fogos, e percebi que toda época da Páscoa, a Igreja Católica, na parte da manhã, faz uma grande festa antes de iniciar a sua missa. Mas eu fico lembrando uma coisa: talvez a igreja é uma convivência com Cristo. A igreja não é só um dia. Nós temos que comemorar a ressurreição de Jesus Cristo todos os dias, porque Ele está olhando para a igreja. Assim como os irmãos estão olhando para a minha pessoa, Jesus Cristo está olhando para a atividade da igreja. E por isso que ele diz aqui para a igreja em Éfeso, ele diz: olha, tenho porém contra ti. E depois ele diz: lembra-te de onde caiu. Lembra-te de onde caiu. Interessante aqui. E depois ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A segunda carta foi escrita para a igreja em Sardes. E João disse aqui agora as palavras de Jesus. A igreja que está em Sardes escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e revive. Aqui é a identidade de Jesus. Jesus foi morto e ressuscitou. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rica. Olha que detalhes interessantes. Jesus conhece a igreja de Sardes, conhece a sua pobreza, a sua dificuldade, mas para Jesus é uma igreja rica. E outra coisa também, quando ele fala isso, porque alguns blasfemos e que dizem contra os judeus, e não são mais a não ser da sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que há de padecer. A igreja tem que estar preparada, porque ela vai enfrentar problemas. A igreja tem que estar preparada, porque ela vai enfrentar dificuldades. Porque Jesus enfrentou, porque os apóstolos enfrentaram. A igreja enfrenta a dificuldade porque ela está neste mundo, com portas abertas para o reino da salvação. Então, irmãos, isso quer dizer que você não pode fugir da batalha. A sua igreja está com dificuldade, fique nela, batalha com ela. Não adianta você mudar, porque Deus não vai tirar isso da igreja. Em qualquer lugar que você for, você vai enfrentar dificuldades, problemas, tribulações. E Ele está alertando aqui para elas não terem medo das tribulações que virão. Sede fiel até a morte. Ser fiel é uma bandeira da igreja. A igreja aqui está ruim, Deus colocou você aqui para batalhar.
colocou aqui você para enfrentar as dificuldades. Porque Deus colocou você aqui, Ele tem um plano, que talvez você não vai participar, mas Ele tem um plano para essa igreja. Talvez os fiéis mais tarde. E Ele diz para a própria igreja em Sardes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Sardes é uma igreja, a única igreja entre as 7 que Ele disse assim, que Ele não disse: tenho porém contra ti. Então nós vamos aprender uma coisa: como está o seu trabalho na igreja? Como está a sua obra na igreja? Como está a sua fidelidade na igreja? Você está ajudando a igreja a enfrentar as dificuldades? Ou você está pronto para juntar as malinhas e ir embora? Você está pronto para batalhar? Porque Deus colocou um batalhão nesse lugar, que é a igreja, para ela enfrentar as dificuldades, os problemas, as dores que ela precisa enfrentar. A terceira carta é a carta de Sardes. A terceira carta é a carta de Pérgamo, uma cidade. E ele diz, e se apresenta no versículo 1 para a carta de Pérgamo. E ele diz: isso nos diz quem tem a espada. Versículo 13 ele diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás. Se a igreja está num lugar difícil, Jesus Cristo está com a igreja. Ele sabe. Se a igreja está enfrentando dificuldades, tenha certeza de uma coisa: Jesus Cristo está com a igreja, porque a igreja é dele. Agora Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte nessa obra. Hoje, por exemplo, na escola dominical, os irmãos estavam estudando sobre a igreja de Coríntios, o pecado que estava acontecendo na igreja de Coríntios. A igreja tem que estar atenta. E quando ele está falando aqui, ele não está falando só para o pastor, ele está falando para a igreja em geral, para a igreja que estava em Pérgamo, para a igreja que estava em Éfeso, para a igreja em Sardes. E todas as suas lugares que eles estavam, Jesus conhece e participa. A carta da cidade de Tiatira, no versículo 19, ele diz: olha lá, eu conheço as tuas obras. Versículo 20, ele diz lá, mas tenho contra ti que alguns líderes. Olha, uma coisa interessante: Jesus Cristo não está falando só da igreja, mas também ele está falando individual. Como você está? Será que a sua atitude está atrapalhando a igreja? Será que a tua maneira de pensar e de agir está atrapalhando a igreja? Está atrapalhando no desenvolvimento da igreja? Não esqueça de uma coisa: Ele está aguardando que os seus lábios, a sua palavra, vá representar Ele. Por essa razão que Ele está pedindo a João para escrever essas 7 igrejas. Porque às vezes nós reunimos aqui e pensamos em nada. Em nada. Mas entenda uma coisa, irmãos. Nesse culto agora, nessa manhã, nessa palavra, Jesus Cristo está aqui. Amém? Jesus Cristo está ouvindo e Jesus Cristo está esperando que essa igreja tenha uma atitude, para que Ele possa dizer: conheço as tuas obras, que são muitas, que não toleram pecados. Por isso, quando
você vê alguém em pecado, ore por ele, porque aquele pecado pode atingir a igreja quando a igreja deixa isso. Temos que estar pronto para ouvir o que o Espírito diz à igreja em Babã. Porque não estamos crescendo? Porque não estamos trabalhando? E quando isso acontece, começa a ter na igreja muitos problemas. E não é isso que Cristo quer. Cristo quer ver uma igreja dinâmica, uma igreja que louva a Deus, uma igreja que diz amém, uma igreja que canta os seus louvores, uma igreja que prega a palavra. É uma igreja que quando ora, a resposta vem imediatamente. Sabe por quê? Porque a igreja local está diante dos olhos do Senhor Jesus. Jesus está respirando a Ibabã. Jesus está olhando para essa igreja. Jesus está vendo a dificuldade dessa igreja. E nós temos que lembrar de onde caímos. O que falta para nós sermos verdadeiramente uma igreja local que satisfaz a vontade de Deus. Uma das coisas que me chamou muita atenção aqui foi quando ele escreveu para a igreja que estava na cidade de Sardes. O versículo diz, ele diz: sede vigilantes. A igreja tem que ser uma igreja vigilante, observar as coisas e olhar ter um olhar espiritual. Não podemos ser pessoas que olham para a igreja de maneira material, mas temos que ser pessoas que vamos olhar para a igreja com olhar espiritual. Orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, entender que meu irmão, independente do cargo que ele tem, ele está sujeito a errar, a pecar, a ser fraco. Nós temos que refletir para o mundo uma igreja fiel, obediente, e que quando as pessoas entram aqui, eles podem sentir o poder de Deus, e não orgulho, ou melhor, um contra o outro, mas que ele possa entrar aqui e sentir que Jesus Cristo está no nosso meio, que Jesus Cristo está controlando a igreja. Outra coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos nesta manhã, para concluirmos essa mensagem. Uma das cartas interessantes que nós notamos aqui é a última carta. A última carta foi escrita para a igreja em Laodiceia. E essa carta escrita para a igreja em Laodiceia é uma carta de praticamente um conselho. Quando diz que nós temos que enfrentar as dificuldades e temos que saber que Deus está ao nosso lado, e que o mundo está para lançar grandes tribulações, mas que nós temos que confiar no Senhor, porque Ele está conosco para vencer essa tribulação. E nós temos notado aqui que tem levantado tanto tipo de doutrina, tanto tipo de leis, mas a igreja está preparada, porque Cristo está com a igreja. Então vamos pensar nesta manhã, vamos comemorar nessa manhã
a ressurreição de Jesus, entendendo de que Jesus está no meio dessa igreja. Amém? Está fraco, hein? Eu acho que alguém não está confiando, porque Jesus Cristo está no meio dessa igreja. Amém? Então as nossas atitudes têm que ser diferentes. Tem que ser em oração. Entender que tudo que a igreja está passando, Jesus Cristo sabe e vai nos ajudar. Na tribulação, a igreja vai passar por tribulações. Na dor, a igreja vai passar por dor. Mas ele diz: sede fiel até o fim. Que Deus possa estar abençoando cada um de nossos irmãos nesta manhã. E lembre-se, como será a carta escrita para a igreja que está aqui, a igreja de Babel. E ele está dizendo para todos os membros da igreja: sede fiel até o fim. Que Deus abençoe, irmãos.